Estamos hoje em mais um episódio do nosso Café e Fé. E nesse mês de maio, falando sobre mulheres da Bíblia, né? Sobre mulheres que nos inspiram, mulheres que até hoje nos mostram o caminho, né? E hoje nós vamos falar sobre Raabe. Eu estou aqui com a pastora Micaele, ela vai se apresentar. Olá, meu nome é Micaele, sou pastora aqui na Igreja Batista Chamar. Eu tenho 25 anos, sou casada com o Felipe, mãe da Liz e de mais um baby que vem por aí, que a gente ainda não sabe o que é. Nós atualmente somos pastores do Ministério de Louvor, pastoreamos a Associação Sementes do Reino e estamos aqui servindo ao Senhor com alegria. E Josué 2:1 vai dizer assim, ó: Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e encontraram uma casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Essa história de Raabe, ela é muito interessante, nós podemos falar aqui sobre ela, né? Quando um passado duvidoso se encontra com a graça de Deus. Raabe era prostituta, né? E a Bíblia deixa bem claro, uma mulher prostituta, Raabe. E a Bíblia não esconde o passado dela. Não esconde quem ela foi. Por quê? Porque eu acho que Jesus deixou claro ali de quem ela era e de quem ela se tornaria, né? Para deixar claro que a graça de Deus ela pode transformar qualquer pessoa. Sim, é muito forte isso, né? E é interessante que o propósito de Raabe era salvar os espias, né, de uma morte e salvar o povo de Israel e proporcionar para eles a entrada na cidade de Jericó, né? Sim. Então, é muito interessante a gente ver realmente o que o poder de Deus pode fazer e o que uma decisão nossa pode fazer por nossas vidas. Né? Sim, pode mudar tudo, né? Tem uma história que eu gosto muito, que é de um grupo de crianças de Calteira. É uma periferia em Assunção do Paraguai. Eu ouvi essa história e eu gostei muito dela, né? Diz assim, ó. Elas transformam tinas de roupa em tambores e canos em trompetes. Então, é um lixão onde as crianças pegam aquilo que foi jogado fora e transformam em instrumentos musicais, né? E isso me chamou a atenção. Aí diz assim, ó. Flávio Chaves é um tecnoambientalista que idealizou uma escola de música com uma válvula de escape bem-vinda para crianças. Dom Cola é reciclador de materiais e carpinteiro que nunca antes na vida tinha rito, ouvido ou segurado um violino. No entanto, quando alguém descreveu um instrumento, esse artesão pegou uma lata de tinta, uma bandeja de forno e uma minúscula oficina fez um violino. Ou seja, ele pegou o lixo, pegou as crianças e transformou tudo aquilo em música, né? A gente poderia chamar também de retratos da graça de Deus, né? Sim. Que nem aquilo que, às vezes, nós pensamos que é lixo, nas mãos de Deus pode ser consertado e ser feito algo, né? Aqui nessa escola de reciclagem, eles pegaram lixo, transformaram em música, né? E nos mostra que Deus faz música com a plebe e até a orquestra celestial é formada por músicos mais improváveis, né? Aquelas coisas que eram lixo se passaram a ser instrumentos, Sim, né? Nas mãos deles, né? isso. Então, a história de Raabe é bem parecida com isso, né? Raabe, ela era uma prostituta que morava em cima das muralhas de Jericó. Então, Josué, ele manda os espias, né, para aquela terra e os espias conhecem quem? Raabe. E Raabe, então, ela decide hospedar os espias na sua casa e o rei descobre, então, que os espias estavam na casa de Raabe. E ele manda falar para ela, olha, manda esses homens embora porque eles são espias dessa terra. E Raabe, ela esconde os espias e ali a história dela muda, né? Completamente. Ali Deus pega ela de prostituta, ela passa a ser uma mulher que está na galeria da fé em Hebreus. Sim. Né? E me encanta muito a história de Raabe, porque quantos de nós já não tivemos a nossa história mudada, né? Sim. Por atitudes, por posicionamento, por decidir mesmo dar um passo de fé. Porque eu penso que Raabe já estava amedrontada, né? A própria Bíblia diz que aquele povo estava com medo, porque já estavam ouvindo os feitos de Jesus, tudo aquilo que Jesus tinha feito, que Deus já tinha feito, né? Tinha destruído a nação do Egito, porque
quebrou a nação para livrar o povo de Israel, Sim. né? E então Raabe já tinha ouvido aquilo e ela estava com medo e ela precisava tomar uma atitude para salvar sua família. E aí ela então encontra com os espias, esconde eles, e em Josué 2:8, ela começa a fazer sua declaração de fé, né? Ela diz para os espias: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Então, o pouco que ela já tinha ouvido falar de Jesus já tinha feito a diferença para que ela entendesse que a única esperança para ela era Jesus. Ela já sabia, né? Ela já sabia. Ela já sabia. E como você disse aí, lá em Hebreus 11:31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, mais uma vez deixando claro a respeito do passado dela, né? Por ter escolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé. Pela fé. Então, foi um ato de fé ela acolher esses espiões, né? Isso. E é interessante porque, às vezes, quando a gente lê, e às vezes a pessoa, né, está numa situação em que ela está numa condição que ela acha que não tem mais saída. Mas quando a Bíblia cita a Raabe como prostituta, a Bíblia não está condenando ela. A Bíblia só está deixando bem claro quem ela era e quem ela se tornou. Sim, e isso nos mostra também que o nosso passado não interfere no nosso futuro quando nós temos um encontro com Jesus. Não interfere. Não interfere. Então, ali nesse desenrolar da história de Raabe, ela conta para os espias o que ela já tinha ouvido de que Deus fez, né? E ela diz que o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima, no céu e embaixo na terra. Então, Raabe, ela, além de ser prostituta, ela estava numa cultura que adorava vários deuses. Sim. E ela reconhece Deus como sendo o único. E ela, então, pede os espias, fala, me dê um compromisso de vocês, de que vocês vão salvar a minha família, né? Mais uma vez, ela faz um ato de fé. Mais uma vez. Eles falam, deixa essa corda vermelha, né? Deixa essa corda aqui amarrada e quando a gente chegar, a gente vai ver. E foi por essa corda que os espias desceram. Né? Então, aquele compromisso ali naquele momento, ela fez um compromisso de um ato de fé. E de obediência. Obediência. Eles falaram, deixa a corda, e ela deixou a corda. Ela não tinha certeza do que aconteceria, mas ela precisava confiar. Assim como na nossa jornada com Jesus, né? A gente não tem certeza. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Sim. Né? A gente tem esperança, a gente crê, mas a gente precisa ter um passo de fé. Né, de crer naquilo que a gente não vê. De confiar, né? De confiar. De confiar que Deus sempre tem melhor, né? Isso. E Tiago 2:25 diz assim, sobre Raabe também. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escolheu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Mais uma vez a Bíblia citando a respeito de Raabe, né? E então ela protege, né, esses espias, eles voltam. Chega o tempo deles atacarem, né, invadirem Jericó, reconquistarem Jericó, né? E Josué, então, ele faz mais do que os espias tinham prometido para ela. Ele manda levar eles em segurança para o alojamento, né? E vai passando o tempo, a Raabe, ela se torna israelita. Então, de prostituta, ela se torna parte do povo de Deus. Sim. Ela se casa com Salmo e então Deus muda totalmente a história dela. Porque de uma mulher comum, de uma mulher desonrada, ela se torna uma das mulheres mais admiradas. Sim. Né? E o mais interessante disso é que ela é citada na genealogia de Jesus. Sim. Né? E com essa história a gente aprende algumas coisas, né? Sim. Que a gente quer deixar para vocês. Que existe um Deus que muda a história. Existe. Deus encontrou em Raabe um coração disposto e disponível. Sim. E aqui, como nós lemos aqui, ela foi encontrada justa. Né? Deus viu que Raabe era justa. E ela estava com o coração disposto e disponível, porque de imediato ela já fez aquilo que foi proposto a ela, sem questionar, Ela confiou. Sim. Né? Então, existe um Deus que muda histórias. Verdade. E ela é interessante porque, estudando, né, sobre Raabe, é uma das poucas mulheres que é citada na genealogia de Jesus. Sim. Né? Então, ela que fala em Mateus 1, do 5 ao 6, diz: Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou ao rei Davi. Exatamente. Né? E ela, além de ter a sua história mudada, a vida dela ficou marcada para sempre. Né? E não só marcada, mas ela marcou
a vida de quem foi o nosso Salvador, Sim. né? De quem veio para nos salvar. Então, realmente, Deus mudou a história dela de uma forma sobrenatural. Exatamente. Assim como ele tem feito com as nossas. Sim. Não, e Raabe, ela não veio de uma família estruturada, ela não veio de uma família de pessoas de fé, ela não veio. Mas a partir dela, isso foi mudado. Isso foi mudado, né? E isso nos ensina muito, porque às vezes nós pensamos, mas eu não vim de um lar cristão, eu não vim de pais cristãos que me ensinaram valores, mas a partir de nós, isso pode ser mudado, assim como foi mudado de Raabe, né? Assim como Deus mudou a história de Raabe. É interessante porque às vezes a gente consegue ver algumas pessoas vivendo ciclos de derrota, né? Vivendo maldições mesmo hereditárias. E Raabe tinha tudo para continuar naquela vida. Provavelmente, se ela tivesse filhos, talvez os seus filhos, as suas filhas seriam prostitutas. Sim. Né? Nós não podemos dizer com certeza, mas se já estavam naquele meio, e isso... ia acontecer naturalmente, né? Isso me faz muito lembrar da minha história, porque os meus pais são divorciados. E quando eles divorciaram, eu olhei e falei, Deus, e agora? Como que vai ser a minha história? É a mesma questão de Raabe, né? Em proporções diferentes. Sim. E eu falei, Deus, eu vou decidir pagar o preço para que essa maldição se encerre aqui. Então, automaticamente eu falei, Deus, eu quero casar. Eu comecei a orar pelo meu esposo e eu falei, acabou aqui. A maldição se encerra aqui. A partir de mim, vamos viver uma nova história, né? E a gente precisa ter esse posicionamento de decidir ser o começo de uma nova história, de um novo tempo para as nossas vidas. Sem um passo de fé, de obediência e de confiança. Isso. Né? Outra coisa também que a gente aprende com Raabe é que Deus usa os improváveis. Sim. Graças a Deus por isso. Deus usa os improváveis, né? Raabe era um improvável ali. Ela era uma prostituta. Sim. Né? E às vezes, pelos nossos olhos humanos, Raabe seria a última pessoa que a gente queria que nos ajudasse por ser uma prostituta. Sim. Porque às vezes a gente tem esse preconceito. A gente tem esse preconceito dentro de nós. Se hoje já tem, imagina naquela época, né? Em que a sociedade tinha muito mais valores incrustados em si, né? Hoje é menos, temos menos esses valores tão fortes, né? Antigamente, nessa época, esses valores eram mais reais. Sim. Então, existia mais preconceito ainda, né? E realmente, Deus, ele tem esse poder e essa graça de usar aqueles que a sociedade rejeita. E a própria Bíblia fala, né? Eu uso aqueles que não são para confundir os que são. Exatamente, né? Outra coisa que a gente aprende com a história de Raabe é que Deus tem um lugar, né? Sim. Deus tem um lugar para nós. Sim. Já estabelecido, né? Talvez você se identifique com a história de Raabe, né? Mas não no caso de prostituição, mas de casos de pecados passados. Sim. Seu passado de vícios, de situações, de relacionamentos que não deu certo. Mas a história de Raabe nos mostra que Deus ele tem um lugar para nós. Ele pode pegar tudo aquilo que passou, transformar em um testemunho para a glória de Deus. E a partir dali, escrever completamente uma história diferente de tudo aquilo que nós vivemos, né? E às vezes a pessoa está num contexto de desesperança mesmo, Sim. Raabe, né? Porque além de todo esse contexto de pecado, ela estava numa situação de que ela sabia que a cidade seria destruída e ela precisava encontrar uma maneira de salvar sua família, né? Talvez essa pessoa que está nos ouvindo também esteja assim, em uma situação que não vê mais saída, né? Sim. Nem para ela, nem para a família. E assim como a senhora disse, Deus tem um lugar para nós, né? Deus sempre tem uma nova história, algo melhor para as nossas vidas. E Jeremias diz, né, que os pensamentos dele, eu é que sei os pensamentos que tem ao seu respeito. Pensamentos de paz. Então, não importa a situação em que nós estejamos, Deus já tem um pensamento de paz ao nosso respeito. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Então, essa história de Raabe, ela nos ensina muito acerca de quem éramos e de quem nós podemos nos tornar em Deus, né? Como você leu em Mateus 1:5, sobre o final de Raabe, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Então, ela está ali na genealogia de Jesus Cristo, né? Um passado totalmente transformado pela graça e pela misericórdia de Deus. Verdade. É interessante que, estudando, eu me deparei com a seguinte frase que diz: independente de quem você seja ou era, sem Jesus,
ele nos dá uma nova identidade e uma nova vida segundo a fé. Então, por mais que o passado era ruim, Deus foi lá e trocou a identidade dela, porque ela teve uma atitude de fé. Exatamente. E ela quis também, né? Ela quis. Porque às vezes Deus quer mudar a nossa identidade, a gente fica ali resistindo, fica ali preso a coisas do passado, não quer abandonar, não quer deixar para viver aquilo que Deus tem para nós de novo, né? Verdade. Por isso que a gente gosta de dizer, né, que Deus só precisa de um coração disposto e disponível Para fazer aquilo que ele tem para fazer, né? E se você pudesse deixar um conselho acerca de deixar as coisas do passado e olhar para aquilo que Deus tem, para o novo de Deus, para as mulheres e para as pessoas que estão nos ouvindo, qual seria? Então, eu digo que os pensamentos de Deus ao seu respeito são pensamentos de paz, né? Por mais que você esteja inserido em um contexto que você olha e não vê mais saída, você fala que o seu passado diz mais sobre você, a Bíblia diz que do nosso passado Deus já nem se lembra mais, né? Deus tem sempre algo novo, Deus tem novidade de vida todos os dias, assim como as misericórdias dele se renovam a cada manhã, todos os dias você tem a oportunidade de escrever uma nova história. Então, deixe seu passado onde ele ficou, porque Jesus tem algo novo para fazer em você e através de você, assim como ele fez com Raabe. Amém. Né? E a resposta de Deus para todos os nossos questionamentos. Talvez você está com alguns questionamentos internos aí. A resposta de Deus é Raabe. Ele pode transformar, ele pode mudar, ele pode fazer algo novo. E ele muda completamente o ciclo da história. Sim. Podemos dizer que a história de Raabe, ela mudou, virou de cabeça para baixo, né? É verdade. Então, baseado em tudo aquilo que nós falamos aqui, queria que você orasse, abençoasse todas essas pessoas que estão nos ouvindo nesse dia. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque ouvindo histórias como a de Raabe, nós podemos lembrar que o Senhor continua fazendo, Pai. O Senhor continua mudando histórias, assim como o Senhor fez na vida de Raabe, Deus. Eu quero te lembrar, Pai, te pedir, faça nas nossas vidas, faça na vida das pessoas que estão nos ouvindo. Deus, que no lugar de toda vergonha, que no lugar de todo pecado, que o Senhor escreva uma nova história, que o Senhor determine um novo tempo, Pai, para a vida de cada um que irá ouvir esse podcast, Pai. Que as pessoas tenham um encontro com o Senhor, que as pessoas possam entender o quão precioso é ter atitudes de fé e o quanto isso pode mudar a nossa vida, Pai. Restaure casamentos, restaure sonhos, Pai. Restaure identidades. Deus, dê um tempo novo e uma história nova sobre a vida de cada pessoa que vai nos ouvir, Pai. Que através, Pai, desse devocional, desse podcast, Pai, as pessoas que ouvirem possam testemunhar do que o Senhor fez, dos teus feitos e daquilo que o Senhor vai fazer na vida delas e através delas, Pai. Eu oro, abençoo cada um que nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por nos ouvir. Deus abençoe a sua vida. Só mais uma coisa para a gente encerrar. Com tudo isso que nós falamos aqui, que não importa como você começou, e sim como você vai terminar. Deus abençoe.